Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia com o conteúdo de sistema circulatório. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as características do tecido sanguíneo, falamos sobre o sistema circulatório, como ele está dividido em circulação sistêmica e circulação pulmonar, falamos a respeito das características das veias, das artérias, das arteríolas, das vênulas, dos capilares, falamos sobre a circulação linfática. Agora nós vamos falar sobre como esse sistema mais complexo ele evolui da estrutura mais simples até a estrutura que nós encontramos nos humanos. Tá? Então, nosso objetivo de hoje é conhecer os tipos de circulação fechada e conhecer como elas evoluíram durante o processo de evolução das espécies. Outra coisa que nós vamos estudar é a constituição do coração. Como o coração, essa bomba muscular do sistema circulatório, ele está constituído. Quais são as suas partes, como ele está conectado, como ele propele, como ele impulsiona o tecido sanguíneo, o que é o débito cardíaco. Quando a gente está falando do funcionamento do coração, a gente está falando do ciclo cardíaco. Então, conhecer todos esses mecanismos, todos esses fenômenos, são os objetivos de aprendizado para a aula de hoje. Tudo bem? Aulas anteriores, nós falamos que o sistema circulatório ele vem evoluindo, né? Então, a gente partiu de uma circulação que era aberta, que era visto nos insetos. A gente viu os primeiros mecanismos de circulação fechados nos anelídeos, né, nas minhocas, e aí nos vertebrados, nos indivíduos vertebrados, nós temos a separação desses diferentes tipos de sistemas circulatórios fechados, de acordo com a organização desses indivíduos. Primeiro, a gente tem aqui nos peixes o sistema circulatório mais simples, que é chamado de sistema circulatório fechado simples. Por quê? Porque o coração dos peixes ele só tem duas cavidades. Ele tem um átrio e um ventrículo. Isso faz com que o sangue do peixe ele só passe uma vez pelo coração. Diferente de nós, que o sangue sai do coração para o pulmão, volta para o coração para depois ser distribuído para o corpo, nos peixes esse processo não acontece por causa da simplicidade do coração desses animais. Nessa circunstância, nesse sistema circulatório, a gente tem a passagem do sangue venoso pelo coração, passa pelo átrio, passa pelo ventrículo, é bombeado, chega aos capilares branquiais nas brânquias, onde há a troca gasosa, o sangue venoso torna-se sangue arterial, o sangue arterial ele flui por todo o sistema do peixe e volta a ser venoso nos capilares sistêmicos, né? Nas partes, na distribuição, na ramificação dos capilares na parte do peixe. A partir disso, a circulação continua voltando para o coração, que bombeia, continua bombeando esse tecido líquido até novamente os capilares branquiais. Esse sistema simples de passagem única pelo coração é chamado de circulação simples, e ele é encontrado nos peixes. Existem outros mecanismos de circulação, Hudson? Existem circulações ainda mais complexas. Uma circulação intermediária entre a circulação simples e a circulação dupla completa é a que a gente vê nos anfíbios, com exceção do crocodilo. Tá? O crocodilo é um anfíbio, mas que tem circulação dupla completa. O que acontece nos anfíbios? O coração dos anfíbios eles têm três câmaras, né? Três cavidades, dois átrios e um ventrículo. Nesse caso, o átrio eles vão bombear sangue arterial e sangue venoso, sangue rico em oxigênio e sangue pobre em oxigênio. Então, o que acontece? O coração bombeia até os capilares pulmonares, há a troca dos gases e o sangue venoso passa a ser sangue arterial. Mas vejam uma coisa, o sangue arterial quando volta para o coração, devido a haver apenas um ventrículo, a gente tem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial, formando esse sangue misto aqui que é bombeado para a circulação sistêmica.
Por isso, a gente chama de circulação dupla incompleta, porque a gente tem a separação das cavidades que vão bombear sangue arterial e sangue venoso, mas como a gente só tem um ventrículo, a gente tem a mistura desses dois tipos de sangue, arterial e venoso, em uma mesma cavidade, e essa cavidade, ao propelir o sangue, ela está propelindo um sangue misto, né, com a mistura desses dois tipos. Esse tipo de circulação, ele nos ajudou a fazer a separação completa das câmaras, que são os dois átrios e os dois ventrículos que a gente falou nas aulas anteriores. Nesse sistema, nós encontramos nas aves e nos mamíferos, e no crocodilo, né, que é a exceção do anfíbio. O que acontece na circulação dupla completa? Aqui nós temos o isolamento da circulação. Por quê? Porque o sangue arterial não entra mais em contato com o sangue venoso no coração, porque essas cavidades agora estão perfeitamente divididas, tá? E a gente vai ver como essas cavidades elas foram divididas e como essa divisão ela permitiu essa separação no que a gente chama de circulação dupla completa. Então a gente tem a circulação simples, onde não há separação entre as cavidades e o sangue passa uma única vez pelo coração. A gente tem a circulação dupla incompleta, onde a gente tem a separação de cavidades. Os átrios eles estão separados, o esquerdo e o direito, mas a gente só tem um ventrículo. Nesse caso, a gente tem o bombeamento do sangue venoso, o bombeamento do sangue arterial, mas esses dois tipos sanguíneos, eles se associam no único ventrículo, formando uma mistura. No circulação dupla completa, essas cavidades estão totalmente separadas. Então a gente não tem mais o contato entre sangue arterial e sangue venoso no coração, tudo bem? Mas e o coração? Como é que ele está dividido? O coração é um tecido, um órgão principalmente muscular, que está recoberto por uma camada de tecido fibroceroso chamado de pericárdio. A gente viu que existe esse tecido fibroceroso envolvendo uma série de ossos. De órgãos. Né? O osso também tem o periósteo, né? O cérebro, a gente tem as camadas aracnoide, a dura mater, a pia mater, que servem como esse mecanismo de proteção. Então o pericárdio ele serve para o isolamento do coração, fazendo um mecanismo de proteção de infecções do tecido muscular. Tudo bem? O pericárdio ele tem essa camada mais externa, que é a camada fibrosa, né, o tecido conjuntivo. A gente tem o pericárdio parietal, que é o pericárdio que não está em contato direto com o tecido muscular, e tem o pericárdio visceral, que é o pericárdio que está em contato com o tecido muscular. Esse pericárdio visceral também pode ser chamado de epicárdio, tudo bem? Porque o epicárdio é essa camada de tecido mais externa que vai reforçar, recobrir o tecido muscular no coração. Além disso, nós temos o miocárdio e temos o endocárdio, a estrutura mais interna do tecido muscular do coração. Então a gente tem aqui essa organização de acordo com o tecido que está embrulhando o músculo cardíaco, né? O órgão do coração. Agora, como é que o coração ele está dividido, Hudson? Hudson, a gente tem uma organização bastante interessante nesse mecanismo. A gente tem, primeiro, as veias que trazem o sangue venoso da circulação sistêmica para o coração. Então essa veia é chamada de veia cava. A gente tem a veia cava inferior, que drena as partes inferiores do corpo, e a veia cava superior, que drena as partes superiores do corpo. O que acontece com a veia cava? Ela desemboca o tecido sanguíneo na primeira cavidade, que é o átrio direito, ok? A partir do átrio direito, esse sangue flui para o ventrículo direito, esta outra cavidade que é responsável pelo bombeamento desse sangue
para a artéria pulmonar. Vejam só, essa estrutura aqui é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar ela sofre uma divisão, fazendo com que haja o transporte de sangue para o pulmão direito e o transporte de sangue para o pulmão esquerdo. Então, a artéria pulmonar ela vai ser dividida, vai se bifurcar para que haja o espalhamento do tecido sanguíneo, tanto para o pulmão direito quanto para o pulmão esquerdo. A artéria pulmonar é a artéria que é a única artéria que leva sangue venoso. Ela é uma artéria porque ela está levando o sangue do coração para as extremidades, mas esse sangue é um sangue venoso. Ele vai promover, os pulmões vão promover a troca de gases desse sangue venoso, convertendo esse sangue em sangue arterial. Beleza? Então o sangue flui pela artéria pulmonar, chega nos pulmões, faz as trocas gasosas e voltam pelas veias pulmonares. Tá vendo? As veias pulmonares também são a exceção à regra do sangue arterial e o sangue venoso. As veias pulmonares são as únicas que carregam sangue arterial, porque elas estão trazendo sangue da extremidade para o coração, mas como essa extremidade é o pulmão, elas estão carregando sangue rico em oxigênio. Então, as veias pulmonares vão trazer do pulmão direito e do pulmão esquerdo o sangue rico em oxigênio, o sangue arterial, e vão desembocar esse sangue no átrio esquerdo, ok? Perfeito. A partir do átrio esquerdo, o transporte, a passagem desse sangue para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, esse sangue é projetado para a veia aórtica, ou artéria aórtica, perdão, ou aorta, né? Então, é uma artéria porque está carregando sangue do coração para as extremidades e é chamada de artéria aórtica ou então aorta, tá? A aorta é a principal artéria que desloca sangue a partir do coração para a circulação sistêmica. Vejam algumas coisas. Eu estou vendo aqui várias coisas aqui que são essas válvulas, tá? Aqui a gente tem a válvula tricúspide, que divide o átrio e o ventrículo, por isso ela pode ser chamada também de válvula atrioventricular. E por que ela é chamada de tricúspide? Porque essas camadas aqui são formadas por 3 folhetos, tá? 3 tipos de tecido, e esses 3 tipos de tecido estão ancorados a musculaturas aqui no coração. Essa válvula vai impedir, quando houver a contração do ventrículo, que o sangue passe do ventrículo de novo para o átrio. Quando o átrio contrai, ele empurra o sangue do átrio direito para o ventrículo. Quando o ventrículo contrai, esse sangue não pode voltar para o átrio direito. Então, por isso, a gente tem essa válvula atrioventricular. Você, dependendo da bibliografia que você estiver usando, isso aqui também pode ser chamado de válvula, tá? Válvula ou válvula tricúspide. Então, a gente impede, a partir da contração do ventrículo direito, o retorno do sangue para o átrio direito, por causa do fechamento dessa válvula. Desse modo, a única forma que há, o único local de escape para onde esse sangue pode ir é para a artéria pulmonar. Na artéria pulmonar, nós também temos uma válvula, que é chamada de válvula semilunar. Tá? A gente tem válvula semilunar tanto na saída do átrio do ventrículo direito para a artéria pulmonar, quanto do ventrículo esquerdo quanto para a aorta. Falei artéria pulmonar não, né? É veia veia pulmonar. Artéria pulmonar mesmo. Eu que estou viajando. Artéria pulmonar. Por que é essa confusão? Porque está em azul e esse azul lembra sangue venoso, mas a artéria pulmonar é a única artéria que carrega sangue venoso, tá bom? Então, por isso, da minha confusão. Essa confusão é comum, porque 99% das vezes que a gente está falando de sangue venoso, a gente está associando esse sangue a veias. E
e 99% das vezes que a gente fala de sangue arterial, a gente está falando de artérias. No entanto, a artéria pulmonar é a única que carrega sangue venoso, assim como a veia pulmonar é assim a única que carrega sangue arterial. Tudo bem? Então, as cores às vezes levam a essa confusão, mas você pode impedir que essa confusão aconteça na sua cabeça, pensando que a artéria é aquele vaso que leva sangue do coração para as extremidades. Então, aqui é uma artéria, está levando sangue do átrio direito para os pulmões, que é uma extremidade. E as veias são aquelas que trazem sangue das extremidades de volta para o coração. Aqui, as veias pulmonares cumprem esse papel, trazendo sangue das extremidades, que são os pulmões, de volta para o coração. Ok? Então, as válvulas associadas ao átrio direito e ao átrio esquerdo, relacionadas à saída do sangue do coração, a saída para as artérias pulmonares e saída para a aorta, tem também essas válvulas que impedem esse fluxo de retorno, que são chamadas de válvulas semilunares. Além dessas válvulas semilunares, nós temos a válvula bicúspide, também é uma válvula átrio-ventricular, só que a bicúspide ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e ela é bicúspide por quê? Exatamente, porque são formados apenas por dois folhetos, dois tipos de tecido, né? Enquanto que a tricúspide é formado por três tipos de tecido. Hudson, e o que é isso daqui em volta? Esse elemento aqui, ó, é o que vai permitir que nós chamamos ou classifiquemos nossa circulação de circulação dupla completa, que é o septo interventricular e o septo interatrial. Então, o septo interventricular é essa camada de tecido conjuntivo aqui, ó, que separa completamente os ventrículos. E aqui em cima a gente tem o mesmo septo separando os átrios, que também são o septo interatrial. Então, essa camada aqui, ó, é que não é encontrada completamente formada na circulação dupla incompleta. Por que incompleta? Porque falta a separação perfeita entre os ventrículos. Na circulação dupla incompleta, nós temos átrio esquerdo, átrio direito, mas temos apenas um ventrículo. Na circulação dupla completa, que é o nosso caso, esse septo atrial faz a separação entre essas cavidades, fazendo com que haja essa compartimentalização. E percebam uma coisa aqui, ó. Tá vendo que essa parede do ventrículo esquerdo aqui, ó, ela é muito mais grossa do que a parede do ventrículo direito? Por que isso acontece? Isso acontece porque o ventrículo direito ele vai bombear sangue para a circulação pulmonar, enquanto que o ventrículo esquerdo, a partir da aorta, vai bombear sangue para a circulação sistêmica. Então, a capacidade de contração do ventrículo esquerdo ela é muito maior quando comparada com a capacidade de contração do ventrículo direito. E para resistir essa pressão durante o processo de contração, há um reforço nesse tecido que recobre o ventrículo. No ventrículo direito, essa camada é mais fina, porque ele não sofre tanta pressão, uma vez que ele vai propelir, vai impulsionar sangue para uma circulação menor, que é a circulação pulmonar, enquanto que o ventrículo esquerdo vai propelir sangue, vai impulsionar esse sangue para a circulação sistêmica, que é a circulação maior. Então ele precisa de uma maior capacidade de contração. A maior capacidade de contração leva a uma maior pressão, e a maior pressão leva a essa robustez na parede do coração. Tudo bem? Esse aqui é um esquema do coração humano. Como a gente falou, nos peixes a gente só tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. E a corrente sanguínea passa pelo coração, o fluxo sanguíneo, melhor dizendo, passa pelo coração uma única vez. Então ele vem da extremidade do corpo um sangue venoso, passa pelo coração sangue venoso, chega aos capilares branquiais, onde há troca de gases, se transforma em sangue arterial, é propelido, é impulsionado por todo o corpo do
peixe até se transformar novamente em sangue arterial que passa pelo corpo. Então essa circulação que a gente chamou de circulação fechada simples, que é encontrada nos peixes. No coração dos anfíbios, a gente tem a circulação fechada dupla incompleta, né? Então a gente tem aqui o átrio direito, o átrio esquerdo e um único ventrículo. Nessa circunstância, o sangue venoso entra pelo átrio direito, chega no ventrículo, é impulsionado para a circulação dos pulmões, é convertido em sangue arterial, volta pelo átrio esquerdo, mas veja o que acontece, cai novamente no mesmo ventrículo, fazendo uma mistura desse sangue, né? Então a gente tem esse sangue misto aqui. Por quê? Porque é a mistura do sangue venoso que entrou pelo átrio direito com o sangue arterial que entrou pelo átrio esquerdo, e a partir disso eles se encontram e se misturam no ventrículo, e a partir disso eles são propelidos, eles são impulsionados para a circulação sistêmica, um sangue misto, né? Nos humanos e nos pássaros, nos répteis, a gente tem também essa circulação dupla incompleta. Mas está vendo aqui, ó, a região interventricular, o septo interventricular, ele já começa a surgir, mas ele não está completo. Nesse caso, a gente tem aqui um único ventrículo novamente. A gente pode até entender que há o início dessa separação, mas novamente vai haver a mistura do sangue. Então o sangue venoso vem da circulação sistêmica, chega ao átrio direito, é impulsionado no ventrículo, o ventrículo impulsiona esse sangue venoso para a circulação pulmonar. Na circulação pulmonar, ele se torna sangue arterial, volta para o átrio esquerdo, chega no ventrículo e há uma mistura novamente entre sangue venoso e sangue arterial no ventrículo, porque o septo interventricular não está perfeitamente completo. A partir dessa mistura, o sangue misto é propelido para a circulação sistêmica, né? No coração dos humanos, a gente tem essas cavidades totalmente septadas. A gente tem a separação perfeita de todas essas cavidades. Então, a gente tem do lado direito emerge a artéria pulmonar e do lado esquerdo a aorta. Então, o que é que acontece? O sangue venoso vem da circulação sistêmica, entra no átrio direito, é propelido para o ventrículo direito, e nessa região a gente tem a válvula tricúspide. A contração do ventrículo direito propele, né, empurra o sangue a partir para a artéria pulmonar. Aqui a gente tem a válvula semilunar. Esse sangue vai até os pulmões. Lembra que a artéria pulmonar ela se divide, ela se ramifica para o lado esquerdo e para o lado direito. Vai até os pulmões, troca os gases, transformando em sangue arterial e volta para o coração pela veia pulmonar. A veia pulmonar vai desembocar no átrio esquerdo. A partir do átrio esquerdo, o sangue é propelido para o ventrículo esquerdo. E aqui a gente tem a válvula bicúspide. O ventrículo esquerdo, ele propele, ele empurra o sangue para a aorta, que vai levar o sangue para a nossa circulação sistêmica. Novamente, aqui entre o ventrículo esquerdo e a aorta, a gente tem uma válvula que é também chamada de válvula semilunar. Essa é a circulação dupla completa, que é encontrada nas aves e nos mamíferos. Qual é a diferença? Nas aves, a aorta ela faz uma curva para a direita, enquanto que nos mamíferos a aorta faz uma curva para a esquerda, tá? Então a gente tem essa pequena diferença. Hudson, mas aqui, ó, essa camada de tecido externa tá igual em todas o ventrículo esquerdo e ventrículo direito. É uma falha na demonstração, tá? Porque essa camada no ventrículo direito ela é mais fina em relação à camada do ventrículo esquerdo, tá? Então a gente tem esses tipos de circulação. Circulação
É fechada simples, encontrada nos peixes, porque o coração não tem essas subdivisões, átrio e ventrículo eles estão unidos e o sangue passa apenas uma única vez pelo coração dos peixes. A troca gasosa acontece nos capilares branquiais, convertendo o sangue venoso em sangue arterial. Esse sangue arterial vai para a circulação sistêmica, passa pelos capilares sistêmicos, onde há a troca de gases e nutrientes, se tornando sangue venoso e novamente passando pelo coração. Nos anfíbios, né, a gente tem, nos répteis, a gente tem essa circulação dupla incompleta. Por quê? Porque a gente tem a separação entre átrios, átrio esquerdo e átrio direito, a entrada de sangue arterial venoso e aí a entrada do sangue arterial, mas a gente tem um único ventrículo, onde vai haver a mistura desse sangue. Então, entra pelo átrio direito sangue venoso, o sangue venoso é bombeado para o ventrículo, do ventrículo ele é bombeado para as artérias pulmonares. As artérias pulmonares promovem a troca de sangue arterial para sangue venoso, o sangue venoso para sangue arterial, perdão. O sangue entrou venoso, é bombeado para os pulmões, é convertido em sangue arterial, entra pelo ventrículo esquerdo e aí a gente tem a mistura desses dois tipos de sangue, o venoso e o arterial, novamente no ventrículo. O ventrículo vai empurrar, propelir esse sangue misto para a corrente sanguínea na circulação sistêmica. Nos humanos, nos mamíferos, né, melhor dizendo, e nas aves, nós temos a circulação dupla completa, porque a separação dessas cavidades no coração, ela já foi perfeitamente estabelecida. Então agora a gente tem dois átrios bem determinados, dois ventrículos bem separados. Para que essa estrutura permaneça uniforme e possa coordenar os seus movimentos, foram desenvolvidas também as válvulas, né? As válvulas. A gente tem a válvula tricúspide, que separa o átrio direito do átrio o átrio direito, do ventrículo direito. A gente tem as válvulas semilunares, que vão separar os ventrículos direito e esquerdo da artéria pulmonar e da aorta. E a gente tem a válvula bicúspide, que vai separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Tudo bem? Perfeito. Então, nós temos esse mecanismo aqui mais complexo de circulação. Então a gente tem uma circulação mais elaborada, o sistema circulatório mais elaborado, comparando com os outros animais. E a gente pode perceber, a partir disso, que há uma adaptação, há um aprimoramento, há uma evolução desse sistema circulatório, de modo a favorecer o desenvolvimento do nosso organismo. Por isso, a gente tem uma série de capacidades de regulação térmica, uma série de capacidades de troca de nutrientes, de troca de gases, que são encontrados principalmente nas aves e nos mamíferos, por causa dessa configuração do seu sistema circulatório. Mas esse sistema circulatório todo, ele só está organizado a partir da projeção do tecido sanguíneo nesses vasos condutores. Agora, como é que há essa projeção? Essa projeção é dada pelo coração, pelo nosso músculo cardíaco, né? A partir da contração coordenada dos diferentes partes do coração, nós temos a projeção. Eu não sei, a propelição é uma palavra muito estranha, né? O empurramento também é estranho. Como é que eu posso dizer? Me diga aí. Isso, o sangue está chegando no coração e eu quero dizer que ele está sendo projetado, está sendo propelido, está sendo empurrado do coração para as circulações, seja a circulação pulmonar, seja a circulação sistêmica. Então, o que a gente tem? A contração do coração é chamado de sístole e o relaxamento do coração é chamado de diástole.
Tudo bem? Essa sístole e essa diástole estão coordenadas, são movimentos rítmicos. Esses movimentos rítmicos são dados pelo sistema nervoso autônomo e pelas células neuromusculares que são capazes de induzir a contração do coração. Então, esse mecanismo de sístole, de compressão, propele e empurra o sangue em direção à circulação pulmonar ou à circulação sistêmica, e a diástole permite que as cavidades do coração sejam enchidas pelo sangue vindo dessas circulações. E esse mecanismo de encher e propelir, encher e propelir é chamado de débito cardíaco. Como assim, Ruth, o débito cardíaco? Nós temos um fluxo de sangue por sístole e diástole, que é mais ou menos 50 a 60 ml. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que é propelida por minuto. No humano médio, né, a gente tem mais ou menos 5 litros de sangue sendo bombeados. Olha que palavra maravilhosa, muito obrigado. Nem vou precisar falar propelir, nem empurrar, é bombear, porque é isso que uma bomba faz, ela bombeia. Muito obrigado pelo seu pensamento, consegui ouvi-lo daqui. Então são mais ou menos 5 litros de sangue são bombeados pelo coração por minuto. Então o nosso débito cardíaco é essa capacidade de bombeamento do sangue durante um minuto. Então geralmente a gente tem essas relações por segundo. Então a gente tem uma capacidade de bombeamento entre 50 e 60 ml por segundo, e isso vai dar no final de um minuto alguma coisa em torno de 5 litros de sangue. Um homem médio, um homem mediano, a mulher tem um pouco menos de sangue, mas um homem mediano tem entre 5 e 6 litros de sangue no corpo. As mulheres têm entre 4 e 5 litros de sangue. Então quer dizer que em um minuto o nosso coração é capaz de bombear quase toda a totalidade do nosso sangue por todo o nosso corpo, tá? Então, como é que essa bomba ela pode sofrer com mau funcionamento? A gente viu que esses elementos eles vão ser o transporte do tecido sanguíneo vai ser fundamental, e o bombeamento é dado pelo coração. Agora existem alguns processos que podem influenciar a forma com que esse coração ele está funcionando. Por exemplo, o que a gente chama de sopro no coração. Isso pode ocorrer por causa das válvulas, problema nas válvulas. Isso vai acontecer o quê? O mau funcionamento das válvulas vai fazer com que, quando aconteça a sístole, parte do sangue, que em vez de ser propelido para as veias ou para as artérias, ele retorna para a câmara imediatamente anterior, né? Esses processos eles podem ser relacionados a várias infecções ou podem ser formados por má formação congênita. Algumas pessoas nascem sem as válvulas semilunares ou nascem com defeitos na válvula tricúspide ou na válvula bicúspide, o que vai impedir o perfeito funcionamento, o perfeito direcionamento do sangue dentro das cavidades do coração. Lembrando novamente, as válvulas elas são elementos que, quando é exercida uma pressão sobre elas, elas abrem. E quando essa pressão é exercida num sentido contrário, elas fecham, impedindo a passagem do sangue de um ventrículo para um átrio, por exemplo, através das válvulas bicúspide e tricúspide. Quando você tem um mau funcionamento dessas válvulas, a gente tem um mecanismo que a gente chama de sopro no coração, porque o impedimento desse funcionamento perfeito vai levar a um débito cardíaco, vai levar uma falha no débito cardíaco, a gente vai perder capacidade de bombeamento, e a falta de capacidade de bombeamento pode levar o indivíduo até a morte. Esse problema
já pode ser diagnosticado durante a gestação. Durante a gestação, o indivíduo ouve o batimento cardíaco, o médico ouve o batimento cardíaco da criança, afere a frequência cardíaca e vai monitorando como há o funcionamento do coração. Então, logo nos primeiros semanas de vida, é possível passar por um processo cirúrgico que, dependendo do nível, né, de dano às válvulas, passar por um processo cirúrgico que restabeleçam o funcionamento das válvulas e façam com que o indivíduo tenha uma vida saudável. Outro mau funcionamento do coração são as insuficiências cardíacas. Isso quer dizer que a incapacidade do coração bombear o sangue para atender a necessidade do corpo. Por que isso? Porque a gente vai, com o tempo, ou com o aumento do volume corporal, exigindo uma capacidade de bombeamento que o coração não pode nos servir. Por exemplo, eu sou obeso. Quando eu aumento minha massa corporal, eu forço o meu coração a produzir mais batimentos cardíacos para que o sangue ele chegue a todas as extremidades do meu corpo. Isso vai fazer com que haja uma insuficiência cardíaca caso eu ainda continue com uma série de maus hábitos. Meu músculo não vai conseguir suprir, o meu músculo cardíaco não vai conseguir suprir toda a demanda para o bombeamento de sangue. Outro mecanismo que pode gerar isso é perda de capacidade contrátil do músculo. A gente pode sofrer danos no tecido muscular que façam com que haja uma menor capacidade desse tecido muscular de contração, de sístole e diástole, o que faz com que haja um menor débito cardíaco, fazendo com que o sangue bombeado seja em menor quantidade do que o necessário para as nossas necessidades fisiológicas. Isso pode acontecer por causa de fenômenos como a arteriosclerose. O que é a arteriosclerose? A arteriosclerose é o acúmulo de gordura nas veias e artérias mais calibrosas no nosso corpo. O porquê que isso acontece? Isso acontece pelo desequilíbrio no colesterol bom e no colesterol ruim que nós temos, o HDL e o LDL. Isso devido principalmente aos nossos hábitos alimentares. Então, quando você tem um hábito alimentar ruim, você se alimenta de muita gordura, muito carboidrato, e você não faz exercícios físicos constantemente, você não tem o hábito de gastar essa energia que você adquire através da alimentação, essas gorduras elas podem se depositar nas suas artérias, formando essas placas aqui. Essas placas podem gerar o que a gente chama de trombose. Partes dessas placas de gordura, elas podem se desprender das artérias e formar o que a gente chama de trombo. E aí ele vai circulando pela corrente sanguínea até entupir uma determinada veia ou um determinado capilar. O entupimento desses vasos sanguíneos pode levar o que a gente chama de infarto do miocárdio. A gente viu que o coração ele é composto pelo epicárdio, pelo miocárdio e pelo endocárdio, lembra? O infarto do miocárdio é a morte de células do tecido do miocárdio por causa da falta de oxigênio. Ora, Ruth, como assim o coração vai passar por falta de oxigênio? É ele que bombeia o sangue, então era para ele estar o tempo todo oxigenado. O sangue ele tem um mecanismo de irrigação próprio. Tá? O sangue não é porque ele está em contato com o coração, perdão. Não é porque ele está em contato com o sangue que ele está sendo oxigenado, que ele está sendo nutrido. As cavidades internas dos átrios e dos ventrículos, elas são impermeáveis, elas não vão permitir a passagem de nutrientes e gases destas regiões para o tecido muscular que está adjacente, que é o caso do miocárdio.
Para isso, é preciso fazer uma circulação, um ambiente de irrigação próprio do coração. Então, a aorta ela sofre ramificações e a partir dessas ramificações existem os capilares cardíacos que vão nutrir o tecido muscular. Quando a gente tem um entupimento desses capilares, dessas artérias cardíacas, pelo trombo, pela placa que se soltou dessa arteriosclerose, ou pela produção da arteriosclerose, a produção dessa placa nessa região, o que acontece? O fluxo sanguíneo nessa região diminui, esse tecido aqui que está sendo utilizado para a contração do coração, ele passa a morrer devido à falta de oxigênio, e essa morte é o que a gente chama de infarto do miocárdio. Por que do miocárdio? Porque está acontecendo na camada mediana do coração, o miocárdio. A gente tem o epicárdio, inflamações do epicárdio, e a gente tem inflamações do endocárdio, as endocardites também são inflamações do tecido muscular cardíaco. Então, o infarto do miocárdio acontece por morte do tecido cardíaco, do tecido muscular cardíaco. Essa morte é derivada pela necessidade dessas células por nutrientes e oxigênios, que não chegam em quantidades abundantes, não chegam em quantidades adequadas por causa do entupimento da arteriosclerose, do entupimento dessas veias e dessas artérias, nesse caso artérias, né, com placas de gordura. Isso aqui provoca uma dor intensa e imediata. É o reflexo que a gente falou sobre a lesão do tecido cardíaco. A gente viu que o indivíduo com princípio de infarto do miocárdio, ele tem muita dor. Essa dor ela se reflete no braço esquerdo. Por que ela se reflete no braço esquerdo? 2/3 do coração ele está voltado para o lado esquerdo. A gente viu quando falou do sistema esquelético, o osso externo, né, onde as costelas elas se unem aqui nessa região. Então a gente tem a clavícula se ligando ao osso externo, aqui é o osso externo e onde as costelas elas vão se associar. O nosso coração, o osso externo está aqui assim, ó. O nosso coração ele tem o volume mais ou menos do pulso de uma mão fechada. Então vou deixar assim, o osso externo. Então a gente tem 2/3 do coração voltado para essa região do lado esquerdo, tá? Então por isso quando a gente tem o infarto do miocárdio, essa dor se reflete no braço esquerdo por causa dessa coração. Então quando a gente está falando as músicas, né, o coração fica do lado esquerdo do peito, né? Muitas músicas falam isso por causa disso. Na verdade ele não está perfeitamente centralizado. A gente tem uma parte dele que está por trás do externo e uma parte dele que está 2/3, né, que estão do lado esquerdo. Por isso esse reflexo de dor no lado esquerdo, tá? Então aqui nós temos novamente a artéria coronária, que é a artéria que vai trazer sangue para o coração, né? Então ela é uma ramificação da aorta, então ela traz a irrigação sanguínea pela parte externa, o sangue não nutre o coração pela parte interna, há necessidade do sangue sair do coração, chegar à aorta, entrar em uma das suas ramificações e chegar à artéria coronária, que é a artéria que traz o sangue arterial para o tecido cardíaco. Quando a gente tem a arteriosclerose na artéria coronária, a gente tem essa placa de gordura que está sendo formada, impedindo o fluxo. Quanto maior a placa de gordura, menor é o fluxo de sangue. Quanto menor é o fluxo de sangue, menor é a capacidade de nutrição e oxigenação desse tecido. Conforme o aumento dessa placa arteriosclerótica, a gente vai diminuindo, a gente vai promovendo o trombo, né, que é o empurramento de parte dessa placa até que ela alcance um capilar e entupa completamente esse capilar. Então o trombo ou coágulo
que obstrui a luz da artéria coronária. Então aqui, ó, esse trombo que se soltou está obstruindo completamente essa arteríola ou esse capilar da artéria coronária. Quando isso acontece, parte do nosso coração fica sem oxigenação. E quando ele fica sem oxigenação, o que acontece? As células começam a morrer. Então é por isso que o indivíduo começa a ter o reflexo de dor. É possível que esse indivíduo tenha que ir para o hospital, tem que receber tratamento especializados, porque essa morte ela pode se propagar. E o que acontece com esse tecido, Hudson, que morreu? Esse tecido que morreu vai virar um tecido cicatricial, né? Ele não vai ser substituído novamente por células musculares, ele vai ser substituído por tecido conjuntivo. E a gente sabe que o tecido conjuntivo não tem capacidade de contração. Isso faz com que o músculo perca a capacidade de produzir o bombeamento de sangue, o que pode levar ao que a gente chamou de insuficiência cardíaca. Então esses mecanismos de lesão do coração, eles têm que ser muito observados, porque assim como o nosso tecido nervoso, o nosso tecido cardíaco ele tem uma capacidade de regeneração muito pequena. Alguns autores até desconsideram essa capacidade de regeneração, porque durante a vida de um adulto, a lesão gerada no coração não vai ser perfeitamente regenerada por causa da lentidão do mecanismo de cicatrização ou de reparação, melhor dizendo. Cicatrização é um processo mais rápido, mas a reparação, a substituição é bastante lenta. Então a gente tem que ter esses cuidados. Então tenham cuidado com seus níveis de triglicerídeo, tenham cuidado com obesidade, tenham cuidado com diabetes, porque esses são fatores de risco para acidentes vasculares. Então a gente tem o acidente no coração, que é o infarto do miocárdio. Ok, meus amores? Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou à disposição para qualquer dúvida no WhatsApp. Um abraço a todos. Se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam.